Bom dia, aula de ciências hoje do oitavo ano, nós vamos falar sobre os movimentos respiratórios, tá? Uma parte mais mecânica. E esses movimentos são expiração e inspiração. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 5, questão 14, 15 e 16. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 14 e 15. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala de respiração, né, a gente inclui a parte mecânica. E essa parte mecânica é justamente a inspiração e a expiração, ou seja, o movimento de puxar o ar para dentro dos nossos pulmões e o movimento de expulsar o ar para fora dos pulmões. Na última aula, a gente viu o caminho que o ar percorre, né? A gente viu a importância de respirar corretamente pelo nariz, né? Que o nariz tem aquelas funções de umidificar, filtrar e auxiliar no resfriamento do ar, né? No aquecimento do ar. E tudo isso tem uma grande importância quando a gente pensa nos movimentos respiratórios, porque sem esses movimentos respiratórios a gente não consegue inalar o ar, ou seja, inspirar o ar. Então, o movimento de inspirar é de puxar o ar para dentro dos pulmões, e o de expirar é o de expulsar o ar para fora dos pulmões. E aí a gente começa a ter algumas associações com vários músculos que vão auxiliar nesses dois movimentos, né? Vamos falar primeiro do movimento de inspiração, tá? Só que antes da gente começar a falar desses tipos de movimento, a gente precisa entender quais são os músculos que estão envolvidos. Vamos lá. Nós vamos ter o diafragma, que é um músculo localizado mais ou menos nesta região. Ele vai dividir o tórax do abdômen, tá? E ele está envolvido diretamente nos movimentos de inspiração e de expiração, tá? Vamos lá. Outro tipo de músculo são os músculos intercostais, que vão estar ligados à nossa costela, tá? E vão também auxiliar junto com o diafragma nessa movimentação do ar, ou seja, na inspiração e na expiração, ok? Vamos começar então a entender como que isso funciona. Para que eu inspire o ar, ou seja, que eu bote o ar para dentro dos pulmões, eu tenho que fazer o quê? O meu diafragma, ele vai se contrair. Ao se contrair, o que acontece? Ele diminui de tamanho, ele desce, tá? E ao mesmo tempo que o diafragma se contrai, os músculos intercostais também vão se contrair. E aí, quando eles se contraem, eles realizam a elevação das costelas, ou seja, a elevação da minha caixa torácica. E com isso, eu consigo o quê? Aumentar o volume da minha caixa torácica. Se eu aumento o volume da minha caixa torácica, os meus pulmões eles vão dilatar, ou seja, vão ficar maiores. E aí o ar atmosférico vai entrar pelas vias aéreas até chegar aos pulmões, ok? Só que tem um detalhe, para que esse ar entre nos pulmões, não basta que os pulmões dilatem, tá? Os pulmões, com toda essa movimentação mecânica, contração do diafragma, dos músculos intercostais, aumento do volume da caixa torácica, o pulmão internamente fica com uma pressão menor do que a da atmosfera. E a gente sabe que pela regra da física, as partículas, sejam elas qualquer substância, elas se movimentam de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Com isso o ar entra nos pulmões, tá? E aí o oposto vai acontecer com a expiração. O diafragma ele vai agora relaxar, os músculos intercostais também vão relaxar, e aí com o relaxamento do diafragma, esse diafragma aumenta de tamanho, né, porque ele relaxou, os músculos intercostais relaxando, a caixa torácica diminui, as costelas diminuem, né, e aí o volume vai diminuir também. Com isso, a pressão interna dos pulmões vai ficar maior do que a pressão atmosférica, e aí o ar vai ser expulso para fora dos pulmões e para fora do nosso corpo pelas vias respiratórias, ok? Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão de tudo isso que a gente falou. O que é inspiração? Quando o ar entra nos nossos pulmões. E como que isso funciona? O diafragma vai se contrair e diminuir de tamanho. Os músculos intercostais vão se contrair, fazendo com que o volume da caixa torácica aumente, porque as costelas vão abrir, tá? E com isso, a pressão interna dos pulmões vai ficar menor que a pressão atmosférica, ou seja, a pressão aqui fora. E aí o ar vai entrar para dentro dos pulmões.
Já na expiração, a gente vê o oposto. A gente vai ter o relaxamento do diafragma. Com isso, ele vai subir novamente, porque ele vai aumentar de tamanho, porque ele vai estar relaxado. A gente vai ter também o relaxamento dos músculos intercostais, fazendo com que as costelas fechem novamente. E se elas fecham novamente, a gente diminui o volume da caixa torácica. E aí o que ocorre? A pressão interna dos pulmões vai ficar maior do que a pressão externa, a pressão atmosférica. E aí o ar vai ser expulso dos pulmões e expulso do nosso corpo pelas vias respiratórias, ok? Então, esse mecanismo, essa movimentação, se denomina movimentos respiratórios, de inspiração e de expiração. E a gente precisa saber explicar esses movimentos. E aí, depois dessa explicação toda que eu fiz, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2, relacionado ao capítulo 3. O que eu quero que vocês elaborem? Eu quero que vocês descrevam, tá, detalhadamente os dois tipos de movimentos respiratórios, inspiração e expiração, ok? Então, é basicamente esse o trabalho de AD número 2, tá? Então, gente, para finalizar, eu vou mais uma vez, tá, explicar os dois movimentos para que vocês tenham isso bem fixado e bem registrado na aula de hoje, tá? Vamos lá, inspiração, botar o ar para dentro. O que eu vou fazer? Eu vou contrair o meu diafragma, o diafragma vai diminuir porque contraiu. Vou contrair os músculos intercostais e aí quando eu contraio eles, as minhas costelas abrem, aumentando o volume da minha caixa torácica e o volume interno do pulmão vai aumentar. Com isso, a pressão interna dos pulmões vai diminuir, vai ficar menor do que a pressão externa. Com isso, o ar vai se movimentar para dentro dos pulmões. Lembrando da regra da física, as coisas se movimentam, as moléculas se movimentam de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração até se igualar. Ok? E o oposto, o movimento de expiração. Os músculos intercostais vão relaxar, voltando a aumentar o seu tamanho. Os músculos intercostais também vão relaxar, fazendo com que as costelas se fechem, diminuindo o volume da caixa torácica. E aí o pulmão, que agora está cheio de ar, vai ficar com a pressão dele interna maior do que a pressão externa, a pressão atmosférica, e o ar vai sair dos pulmões, ok? E aí vai ser expulso pelas vias respiratórias. Galera, vejam a aula quantas vezes forem necessárias, tá? Eu expliquei 3 vezes, tá, os movimentos respiratórios. Quem quiser pesquisar mais, pesquisa. E como sempre eu vou pedir, vai lá na apostila, lê, escreve, faz um resumo, porque quando a gente faz o resumo a gente fixa muito melhor. Fico aguardando a atividade devolutiva, repetindo qual é a atividade devolutiva número 2, relacionada ao capítulo 3. Descrever os dois tipos de movimentos respiratórios, detalhadamente. Quais são eles? Expiração e inspiração, ok? Fico aguardando, muito obrigado, até a próxima, galera.